Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia a todos, mais uma edição da Hora de Ares. Hoje, mais uma vez, infelizmente, por razões de ordem pessoal, que não temos não tenho aqui o meu companheiro de luta, companheiro de ruta, o Paulo Rezende Ribeiro. Mandamos aqui um forte abraço para o Paulo nas contingências que neste momento tem que estar a dar conta e que não possibilita estar aqui. Portanto, hoje vamos mudar um bocadinho o registro da recriação histórica, que tem sido um bocado o tema dos últimos programas, por uma razão muito simples, porque a pandemia, o confinamento e todo o que está ligado a isto criou bastantes problemas a muitos projetos, a muitas pessoas que viviam disto, e nós quisemos divulgar projetos que estavam a decorrer. Ainda divulgaremos outros, mais oportunamente, e vamos mudar o registro também com um convidado que é um amigo meu de Facebook de há muito tempo, não nos conhecíamos pessoalmente, acabamos de nos conhecer agora pelo Zoom, esta coisa mágica que é o Zoom, há o Teams, há o Skype, há tudo. O Jorge Quintanova, que desde há muito tempo se lançou na história militar, nós vamos ter 2 programas com o Jorge, se lançou na história militar com temáticas que eu acompanhei desde o início, quando me apercebi da presença do Jorge Quintanova no Facebook, e ele deve ser percebido os meus gostos desde cedo nas publicações que fazia, tanto a nível pessoal na tua página, Jorge, como no projeto Clia Marte. O primeiro programa vai ser exatamente, o Jorge vai nos trazer um personagem muito querido e que eu concordo, partilho, que é o Carlos Frederico Lecor, e outros estudos que tem realizado, e depois a segunda parte vai ser dedicada ao que nós consideramos que é importante, que é o memorialismo militar. Está feito um pouco o alinhamento para os 2 próximos sábados. Eu vou passar a palavra ao Jorge, desde já agradecendo imenso ter a disponibilidade no final do ano letivo, que também não é fácil, de vir aqui trocar palavras, impressões. Não se esqueçam, eu vou pôr aqui os dedos, porque o nosso produtor sabe pôr. Não se esqueçam de compartilhar e assinar o sininho. Isto é um bocado difícil de Joaquim, pões aqui o sininho. Portanto, eu tenho que fazer isto, senão o Paulo Rezende Ribeiro dá-me na cabeça. Isto, não sabem, é formal, portanto, é assim que a gente trabalha. Jorge, vou-te passar a palavra, mais uma vez, enviando-te aqui um grande abraço da malta, e a palavra é tua, e vamos conversando. Isto não há alinhamento, como toda a gente sabe, Volta e vira. Ok, antes de mais, bom dia. Eu agradeço muito o convite por poder também dar a palavra num universo da história militar, que é sempre uma coisa muito... Há pouco público, há pouca gente, mas é tudo gente com bastante dinâmica e paixão, mas poucos. Pronto, eu sou Jorge Quintanova, tenho estado nisto da história militar há algum tempo, estou desenquadrado da academia, por assim dizer. Entretanto, tenho desenvolvido trabalho como académico da delegação portuguesa da Academia de História Militar Terrestre do Rio de Janeiro, que antes era a Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil, e também como académico da Academia Falerística de Portugal. Eu, como estava a dizer, ainda há bocado estávamos a falar na nossa conversa introdutória, preparatória, Exato. que eu sou talvez da primeira geração de history buffs, de maluquinhos das medalhas, como eu às vezes gosto de dizer, é os history buffs, mas depois já os maluquinhos das medalhas, que entrou nisto pela internet, ou seja, sem qualquer espécie de guia, apenas o fascínio que eu tinha pela internet, a pouca informação. As primeiras peças que eu comprei foi por leilões, etc. Depois tive a sorte de encontrar o Paulo Estrela, que me ensinou muito, o meu... mestre, por assim dizer, que me ensinou muito sobre a questão das medalhas, e fui desenvolvendo este trabalho principalmente através de uma figura histórica que é o Marechal do Exército Carlos Frederico Lecor, um conhecido militar luso-brasileiro, que me ensinou, foi ensinando tudo ou muito sobre história militar dos finais do antigo regime e o início da época liberal.
Isso é uma coisa que já vai há quase década e meia. Esta hiperespecialização em volta do LECOR permitiu-me aprender coisas sobre os tempos, sobre a organização do exército, e permitiu-me depois abrir os horizontes para outras áreas de interesse, outras épocas históricas de interesse. Ao mesmo tempo, a nível falarístico, a nível de colecionismo, fui desenvolvendo a Clio e Marte, que entretanto é uma espécie de guarda-chuva para todo um conjunto e fundamentalmente fui desenvolvendo o conhecimento das condecorações militares portuguesas e brasileiras, porque este LECOR depois leva muito ao luso-brasileiro. O luso-brasileiro, na altura em que eram a mesma coisa, era o mesmo país, permitiu-me desenvolver muitas coisas, nomeadamente a minha grande paixão em termos de medalhas, que é a medalha militar de 1863 a 1911. E tenho vindo a desenvolver isto cada vez mais, procurando cavar as muitas coisas que não estão ainda descobertas ou muito mal faladas ou perdidas em autores que escreveram sobre isto há século e meio, entretanto, como o Cláudio de Chabia, etc., que tem muito a ver também com a tradição historiográfica portuguesa, que teve os seus altos e baixos, e também tem muito a ver com o público, que, enfim. Pronto, eu penso que me estou a estender demasiado, não sei se... Não, isso é uma nota introdutória interessante, porque é precisamente o retrato do que tem sido a evolução do estudo da história militar em Portugal. Uhum. Eu lembro-me quando me lancei na história militar, aqui na Zona Norte, no Porto, olhavam para mim assim um bocado, este tipo não... Ou tem umas ideologias políticas estranhas, ou não bate bem, ou o que é que ele vai fazer. E depois também havia uma coisa que depois mudou um pouco a mentalidade. Se pensava que a história militar só podia ser feita por militares. Isto aqui era tão fechado que não reparavam, não sabiam que no estrangeiro, usando assim um lugar comum, que se fazia história militar sem ter sido militar, ou se foi militar não tinha que ser militar no ativo, ou não tinha que ter sido militar de todo. Uhum. Essa que é essa. E para mais alguns temas estavam um bocadinho... Eu vou dar um exemplo. Ainda sou do tempo... Eu penso que estou a dizer que isto foi dito há 60 anos, não foi? Estamos a falar finais da década de 90, e quando falaste no liberalismo, tendo em conta, por exemplo, no meu caso, não é a tese, o meu seminário de licenciatura já foi sobre o cerco do Porto, mas foi no âmbito da licenciatura. Eu depois queria desenvolver mais os estudos, depois fui por outros rumos, mas voltei outra vez aí sem força, como já reparaste. Os militares, os historiadores militares, ou seja, não é de história militar, os historiadores integrados na estrutura, não queriam estudar a Guerra Civil porque era um tema antipatriótico e fraturante. E por alguns, não quer dizer que todos partilhassem dessa perspectiva, mas não se podia mexer na Guerra Civil porque era fraturante. E eu depois só perguntava, então Deus me livre, então os americanos não pararam de fazer a história da Guerra Civil, ainda não acabaram, continuam a fazê-la e têm imensos problemas, é que não devem ter problemas nenhums com isso. Pois. Não é? Agora as coisas já mudaram. Já mudaram, tendo sempre em conta que o tema do liberalismo é assim. E também... Aproveito e digo isto. O que tem é que se refazer, eu já disse isto em vários programas e disse isto também em sede de outros locais. Se vamos refazer a história da Guerra Civil porque estamos no bicentenário do liberalismo, então temos que ver os dois lados da barreira, porque também não faz sentido só estudar liberais e não estudar os miguelistas. Exato, claro. Não é? Sim. É que não são estudados, há enormes vazios nesse contexto. Vazios políticos, vazios vazios da ordem militar. Olha, a falarística, por exemplo, para o tempo do Dom Miguel, está aí um vazio para explorar. E até a própria questão que tu acabas por abordar, vais acabar por lá cair, a própria questão de lidar com, passo a redundância, com a questão brasileira. Uhum. A última coisa que eu li, e tendo a não discordar, quer dizer, se calhar perdemos o processo de perda do Brasil, acelerou-se porque os liberais em si tiraram ao Brasil aquilo que o Dom João VI lhes tinha dado, que era o estatuto de uma nação. Exato. Sim. Quer dizer, já és um país e voltam-te a chamar de colónia, também não ficavas muito contente quando já tens um país pronto a ser servido de bandeja.
Exato, exato. Há quem afirme exatamente que, obviamente, a Guerra da Independência do Brasil foi uma guerra de independência. Claramente um movimento de libertação nacional. Só que há muita gente que fala sobre as várias características que esse tempo teve de guerra civil. Uma guerra civil entre portugueses, da mesma forma que havia tensões aqui na metrópole. Sim. Havia também no Brasil, e isso também explica que o Dom Pedro, como veio depois a significar uma espécie de liberalismo, veio também no Brasil em 1822, manifestou-se também mais do que, ou tanto quanto, chefe de uma nova nação, também um chefe de um liberalismo, um tipo de liberalismo que motivou também muitos portugueses, incluindo o Lecor e tantos outros, a entrarem. Isto também tem a ver um bocadinho com a dinastia, que é uma coisa que também nunca bate certo. É uma das principais razões pelas quais os miguelistas apontavam também a razão para si. Porque se ele era chefe se Dom Pedro era chefe de um Estado estrangeiro, como é que poderia ser chefe, ainda que por um mês, penso eu, que ele foi Dom Pedro IV durante um mês, 2 meses. até passar a Dona Maria II, como é que seria possível? Claro que isso tem a ver com a questão dinástica que está acima da questão nacional, uma coisa que hoje em dia seria impensável, não é? Pois, que, aliás, os miguelistas, eu lembro de estar numa conferência e um senhor de muita idade, não diga miguelistas, diga legitimistas. No fim da conferência, muito educadamente, eu sim, mas de facto é o termo que aparece, muitas vezes, os legitimistas, porque eles achavam que não era uma rapariguinha de 12 anos que ia suceder ao trono. Pois. Quer dizer, são aquelas realidades que são um bocado difíceis de aceitar, mas se calhar ao nível, eu nunca dominei muito sobre a legalidade dinástica, as questões da legalidade das sucessões, mas se calhar até era verdade. Sim, mas também ao facto de Dom Miguel ter, semanas depois da morte do pai Dom João VI, ter dito exatamente que competia a Dom Pedro dar seguimento à linha. Exato. Mal soube, ele penso que estaria em Viena, não tenho bem certeza onde é que ele estava nessa altura, mas... Sim. Até que tudo aquilo se complicou, não é? Fortemente. Com reflexos no Brasil. Exatamente. O Brasil foi exatamente... Aliás, uma das períodos históricos que eu estudo bastante é a Divisão dos Voluntários Reais de El Rei, ou a Divisão Voluntários Reais do Príncipe, que foram enviados em 1815 para o Brasil e que depois eventualmente conquistam a Banda Oriental, que é aquilo que vem ser o Uruguai hoje em dia. Exatamente o autêntico período revolucionário em curso, o autêntico pré que aconteceu nessa divisão em Montevideo em 1821, entre 1821 e 22, e que depois desagua na independência, foi uma coisa fundamentalmente a disciplina completamente em cacos, a luta política, sempre a apelarem ao constitucionalismo, jurar as constituições, destruiu completamente a divisão, que era uma divisão de veteranos da Guerra Peninsular. Pois, é isso que me levanta a questão. É que era uma divisão de homens experimentados. Aliás, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Era essa a divisão? Eram esses homens que inicialmente estariam destinados a ir para a Bélgica a pedido do Wellington? Eu não consigo encontrar indicações precisas, mas pelo que eu tenho pesquisado, eles nunca estiveram marcados para ir para a Bélgica. Se estiveram, foi nos corredores da Secretaria de Estado da Guerra. Pois. Eventualmente, em vez de os mandar para o Brasil, vamos mandá-los. Só que o que eu percebi foi que, da parte do governo do Rio de Janeiro, porque havia 2 governos nessa altura, havia o governo da Regência de Lisboa, que estava dominado por ingleses, embora a luta aí, aquilo não era tudo dominado pelos ingleses, o principal de Sousa, etc. Havia uma grande luta. Mas havia o governo do Rio de Janeiro, que era o verdadeiro governo, era o governo superior, por assim dizer. Nunca quis enviar tropas para a Bélgica. Houvesse a intenção de preparar. E uma das coisas que eu digo é que é referido na biografia do Marechal Saldanha, na altura era tenente-coronel, que ele estava nessa altura, penso eu, que no Regimento de Infantaria 1, que estaria designado, apesar de eu não ter encontrado fontes primárias que indicassem isso, já estaria designado numa força para ir para a Bélgica. A Divisão de Voluntários Reais foi, embora pertencesse ao Exército de Portugal, todas as suas unidades foram criadas de novo.
Foram criadas a partir do nada. Portanto, não se utilizou como depois outras divisões que foram, por exemplo, para a Bahia em 1817, aí já foram mesmo, foi o Batalhão de Infantaria 3, foram mesmo do Exército Federal. Que era da Orgânica Metropolitana. E os voluntários não. Os voluntários é uma orgânica feita de novo. Até com um uniforme próprio. Exatamente, aliás, que temos a situação de ter infantaria de linha fardada de castanho, de Zaragoza. De caçador. Porque a ideia era enviar os caçadores, porque os caçadores tinham grande fama. Aliás, a fama principal dos caçadores da divisão era que eles tinham estado em Talavera em 1819. Em 1809, perdão. Sim. E nós hoje sabemos que sabemos que não teve nenhum soldado português em Talavera. Não. Se teve como observador. O mais próximo foi a Leal Legião Lusitana, que estava em Alcântara. Sim. Que fez a célebre Batalha de Alcântara, que estava um bocadinho no... E o exército português que entrou pela primeira vez em ação em 1809, com a organização de Beresford. Em direção ao Porto. Sim, mas isso ainda foi em 1800, mas eu estou a falar já na Talavera. Entraram em Espanha. Foi uma espécie de teste que o Beresford quis fazer ao exército português. Chamou-os todos para a zona da Almeida, entraram ali por Ciudad Rodrigo e desceram ali por Vila Nova del Fresno, essa zona toda, e voltaram a entrar por Castelo Branco para proteger o flanco do Wellington, do Wellesley na altura ainda. Sim, sim. Mas foi um teste. Foi, aliás, o primeiro fuzilamento de um desertor do exército português. Portanto, foi a primeira vez que o exército português entrou verdadeiramente em ação, após ter sido desmantelado pelos franceses em 1808. E é bastante interessante. Mas não estiveram, nenhum português esteve em Talavera. No entanto, eles eram conhecidos mesmo em Brasil como os Talaveras. Ainda hoje, Talavera, ou Talaveta, é usado no Rio Grande como uma pessoa que não sabe andar a cavalo. Ainda hoje é os Talaveras. A questão é que eles eram cavaleiros, eram da cavalaria portuguesa, eram bons cavaleiros, só que não conheciam os cavalos, porque a divisão não levou cavalos para o Brasil. A ideia era... E isso depois foi fundamental na campanha de 1816, porque houve uma geral falta de cavalos e aquilo ficou atrasado mais de 6 meses. Para a remonta, isso tudo, depois. Exatamente, exato. Não havia cavalos. Isso depois a campanha de 1816-20, que eu também me tenho debruçado muito, tem essas intrincâncias todas e pronto. Relativamente àquilo que estávamos a falar antes, um dos melhores historiadores militares é uma pessoa que nunca foi militar. E começa um dos livros mais importantes dele, exatamente, que foi o John Keegan, que era professor, já faleceu, era professor jubilado, foi professor jubilado a certa altura, durante muito tempo, foi professor de História Militar na Real Academia de Sandhurst. Sim. E ele tinha um problema médico, mesmo que não o tivesse, ele era miúdo ainda, tinha 10 anos quando foi da Segunda Guerra Mundial, ele nunca chegou a cumprir serviço militar. Nunca, e ele fala muito disso no livro Face da Batalha, O Rosto da Batalha, que é um livro fundamental para a história militar hoje em dia, para a chamada nova história militar, como se a história militar tivesse renascido, ela sempre existiu, é mudar, não é? E ele nunca foi militar, no entanto, exatamente apresenta esse livro, O Rosto da Batalha, que é fundamental. Ele investiga 3 batalhas específicas sob a perspectiva do combatente, e depois podemos falar mais na questão do memorialismo. Sim. E muito dessa história militar passa por uma coisa que em Portugal não há muito, que é as memórias, as perspectivas do combatente, o que eles sentiam no terreno, que é exatamente. E isso leva-nos, por exemplo, a coisas que têm sido faladas pelo Anthony Beaver, que é o meu escritor favorito de história militar, cujo mestre dele foi exatamente o John Keegan, e os americanos e os ingleses, no caso específico aqui os britânicos e os americanos, o mundo anglo-americano, têm muita tradição que vem desde o Gibbon, com a queda do Império Romano, mas muito narrativo. Nós já tivemos isso em Portugal, com o Cláudio de Chablis, no meados do século XIX, o Luxuriano, etc. Eles tinham uma perspectiva narrativa, e o Cláudio de Chablis, nos seus certos históricos, em que ele fala sobre a Guerra do Roussillon, depois fala sobre a Guerra Peninsular, ele utiliza memórias, por exemplo, do José António da Rosa, que é comandante de artilharia, que ele encontrou memórias que lhe foram emprestadas por familiares, etc. Coisas que não sabemos onde é que estão hoje. A não ser nos escritos históricos do Cláudio de Chablis.
memórias importantíssimas que nos permitem ver uma coisa fundamental, que é a perspectiva do combatente no terreno, que é uma coisa que os museus tentam passar essa ideia. Eu noto isso muito com a Primeira Guerra Mundial. A tentativa de mostrar, nas visitas que eu fiz ao Museu Militar, tentar mostrar o equipamento, a vida, a vida nas trincheiras, todo esse tipo de coisas. Há essa tentativa, e as memórias permitem-nos chegar a esse ponto de a um nível muito pormenorizado, incluindo desde civis. Estou a lembrar de memorialistas que foram aprisionados durante a terceira invasão, eram civis, estavam em Coimbra a tentar fugir e foram apanhados pelos franceses e foram levados para uma prisão. O manancial do memorialismo. E os anglo-americanos, como eu estava a dizer, têm esse estilo narrativo que se opõe a um estilo, como eles próprios dizem, mais interpretativo da escola continental. Eu vou usar aqui a expressão britânica continental, quase que assim com um bocado de desprezo, mas há muita interpretação, o que também é importante, porque a história é interpretação, mas falta um bocado o elemento narrativo. E no meio disto tudo falta também um mercado editorial. Por exemplo, uma coisa que eu tenho descoberto é, por exemplo, as operações militares que aconteceram em 1827, 28, em 28 e 29. Sim. Não sei absolutamente nada sobre isso. Da Belfast Army. Exatamente. Sei que fugiram, grande parte deles, uns vieram de barco, outros, grande parte deles fugiram para aliás, a Galiza. Meia dúzia veio no Belfast, o que provocou muito má impressão. Mas, por exemplo, o Bernardo Sá Nogueira, com os dois bracinhos, eu costumo dizer. Ainda antes da bandeira. Ele que me desculpa onde estiver, o homem marchou daqui para a Galiza e suportou do pior nas mãos dos comandantes da Capitania General de Galícia. Exatamente. Antes de conseguirem passar para Plymouth e para a França. Eu agora estava aqui a tentar ver também umas memórias que falam exatamente disso. Outro cavalheiro que foi um artilheiro, que é o... peço desculpa, eu tenho aqui os livrinhos todos. O Visconde de Ovar. O Visconde de Ovar também tem as suas memórias. Também foram publicadas agora, recentemente, já agora. Exato, eu já vi. Aliás, tenho que comprar esse livro também. Esse livro é fundamental porque foi transcrito, foi descoberto mesmo. É um familiar que fez a transcrição e é mesmo um tesouro de família. E ele também estava nos da Galiza. Eles chegaram à Galiza e foram completamente despidos, quer dizer. Sim, não, aquilo é indescritível. É indescritível. E isto até remetendo ao período que estás a referir. Nós temos um tesouro escondido, não está escondido, está à vista de toda a gente e no Google Books. E é assim, para se entender a Guerra Civil, desde o Cerco do Porto às operações no Sul, mas sobretudo o Cerco do Porto, ainda há um certo vazio, porque eu sei, por exemplo, que o Coronel Rita fez os estudos para Santarém das operações da Batalha da Aceiceira, da Almostra, isso tudo. Às vezes não há tanta carga. O Cerco do Porto, não sei porquê, quer dizer, eu sou do Porto, mas pronto, mas não quero aqui manter. Tem uma carga descritiva muito mais intensa a nível da historiografia que as operações a Sul, quando as operações a Sul são decisivas. Sim. Palavras de um catedrático aqui do Porto. Ainda há 15 dias no Quartel-General. Eu comecei agora também a pegar, como também já deve ser visto na Guerra Civil, ao fim destes anos todos, eu sou um bocado de efemérides também, andei na Primeira Guerra Mundial, contra aquilo que eu costumo bramar eu também alinho no jogo, mas pronto. E o que é que eu me apercebo? A narrativa inglesa. A narrativa inglesa da Guerra Civil tem que ser lida. Cá, do William Bollert, do Lloyd Hodges, do Frederickson, do Napier, tem que ser, mas é que são muitos. São imensos. E o Owen, que é o clássico, não é? E depois tem uma coisa, o Owen, que até vive cá no Porto, portanto é uma pessoa que conhece as duas realidades, é que tu tens na narrativa inglesa, e eu estou a trabalhar isso também, a narrativa e a interpretação. É que tens um misto. Eles não se limitam a narrar, eles fazem interpretações. Olha, o Lloyd Hodges tem uma passagem. Desculpa, não te quero estar a tirar, tu é que és o convidado. Não. Isso é o Lloyd Hodges tem uma passagem deliciosa, ou no primeiro ou no segundo volume das Memórias, podes tirar isso do Google Books, porque elas estão lá todas.
Diz assim, sempre que havia ele ficava divertidíssimo, ele não diz isto nestas palavras, quando ele estava adscrito ao Estado-Maior do Exército Libertador à bateria dos Congregados, ou seja, o Estado-Maior do Dom Pedro nunca foi onde ele morava, era na zona de um monte que existia no centro da cidade, onde estava uma grande bateria, um grande forte e o telégrafo do tipo chap óptico, que transmitia portanto, as diretivas em minutos para todo o perímetro da cidade. E sempre que havia uma reunião de Estado-Maior, ele dizia que conseguia contar 11 a 12 fações de liberais. Os soldanistas, os que não gostavam de Dom Pedro, os que gostavam de Dom Pedro, os que eram pela dona... Aliás, a única coisa que os mantinha juntos não era o Dom Pedro, porque havia liberais que não podiam com o Dom Pedro. Era a Dona Maria, precisamente. E depois havia os liberais que queriam a Constituição de 22, outros da Carta de 26, que depois vai dar mais conversas uns anitos depois, não é? Que depois vai desabar em cima com a Guerra da Patuleia, que é outra guerra que tem que ser voltada a estudar. Portanto, esta narrativa inglesa, e para mim um dos melhores autores é o William Bollard, porque traz à luz, inclusivamente, unidades do Exército Libertador que o Soriano nunca referiu. Desmonta ali alguns mitos que andavam aí na historiografia. Não se usavam bakers, eu cheguei a ouvir isto, não se usaram bakers durante o cerco do Porto, usaram. Os liberais tinham homens a usar becas que eram uma unidade inglesa e italianos, de Génova, e possivelmente todos carbonários, fugidos aos sardos e aos austríacos, isto tudo na narrativa inglesa. É como tu dizes, as narrativas, agora falta haver a narrativa que traga a história dos miguelistas, dos legitimistas, há um grande vazio. Pois. Eu penso que, pela minha experiência, é questão de procurar. Eu também acho que é isso. Eu também tenho o benefício de trabalhar, eu trabalho áreas que não são muito pesquisadas ou são menosprezadas por serem consideradas menores, como por exemplo as campanhas do sul do Brasil são consideradas menores, tanto na historiografia brasileira como na historiografia portuguesa. É? Sim. A campanha em si no sul do Brasil, o Rio Grande, ou seja, vamos ver, a campanha no Brasil, as campanhas do sul do Brasil são antes de mais um único ponto de contacto geográfico entre o Império Brasileiro, entre o Império Português e Espanhol, no mundo inteiro, tirando a Península Ibérica, obviamente. É o único ponto de contacto, há um bocadinho a zona da Foz do Amazonas, só que isso é muito difícil mexer tropas e há pouca gente aí. O Rio Grande do Sul e o Uruguai é o único ponto de contacto. Então, toda a história dos conflitos entre os espanhóis e os portugueses e depois entre os argentinos e os brasileiros depois e os paraguaios é uma coisa que começa em 1680, verdadeiramente, com o início da colonização da zona, da área, e só acaba em 1870 com o fim da Guerra do Paraguai. Sim. No que diz respeito ao Império Português e Espanhol, é uma coisa que acontece em 1680 com o objetivo. O objetivo é que o Império Português queria ir até o Uruguai, ao Rio Uruguai, ou seja, até o que é hoje o Uruguai. E os espanhóis considerariam que os portugueses não deveriam passar de Santa Catarina, da ilha de Santa Catarina, onde é hoje Florianópolis, a capital de Santa Catarina. E então sempre houvesse aquilo que autores, penso que há um autor brasileiro que eu não me lembro fala da fronteira do vai-vem. A fronteira do vai-vem. E então não sei até que ponto seja pela natureza colonial do Brasil, mas não é uma época que esteja muito pesquisada ou seriamente pesquisada. E então eu tenho tido esse benefício porque tenho encontrado muita coisa, tenho transcrito memórias que eu saiba não foram transcritas em mais lado nenhum, incluindo que estão nos arquivos históricos, nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que estão por exemplo, a Universidade do Minho tem a coleção do Conde de Linhares, que é uma coisa fundamental, que é uma coisa espetacular, que eu só encontro coisas aí novas. Então encontro estas memórias, esta visão da época do aquilo que o Anthony Beevor chama o feel of the times, a época, o sentimento de época, os cheiros, os sabores. E a nossa literatura não
trabalha muito isso. Eu tenho visto, talvez o escritor, o autor português, que é um historiador, penso que é na Universidade de Lisboa, não tenho a certeza, que é o Miguel Gomes Martins, que fala sobre questões medievais. Tem os Guerreiros de Pedra, tem o meu livro favorito, porque eu gosto muito da chamada biografia de campanhas, que é, por exemplo, Sim. em Trafalgar ou em Wellington, escrever um livro sobre Waterloo, perdão, não é Wellington. Estava lá Wellington, mas não. E fazer essa biografia de campanha. E ele fez uma coisa sobre 1147, a conquista de Portugal, que está mais ou menos, e vai buscar as memórias. Nós temos tendência, desde Cláudio de Chabi, etc., do século XIX, que não vamos buscar memórias. Houve um ressurgimento em Portugal com Mário Domingos e vários autores que desenvolveram a escrita histórica ensaística, como até o Raul Brandão com o El Rei Junot e a Conspiração de Gomes Freire. Sim. Que é outra coisa que também não está muito conhecida, apesar de ter sido martelada, mas não está muito bem explicada. A Conspiração de Gomes Freire? Não está muito falada, mas não está bem explicada. Não está. Há ali muita coisa que não está explicada, porque o Beresford parece que leva com as culpas todas, mas o Conde da Barca, o Dom Miguel Pereira Forjás, pelos vistos, tem... Sim. Olha, o boato tipo revista de cabeleireiro, mas a nível da história. Porque é assim, qual era o direito que tinha, sabes muito bem, que o Gomes Freire de Andrade tinha direito a ser fuzilado. Uhum. E foi Sim. condenado à forca. E pronto, quem é o culpado disto tudo é o Beresford. Eu não sei onde é que eu vi isto. Eu acho que foi num congresso de história militar, naquelas conversas de café. Não foi nada. Aquilo era uma pessoa já da idade. Quem impediu o fuzilamento e ordenou a forca foi o primo do Gomes Freire, que era o Dom Miguel Pereira Forjás. Uhum. Por uma razão. Porque o que é que era o Gomes Freire de Andrade? Que é isso que as pessoas também têm que um bocado deixar os bichos papões. Ele era grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. Era maçom. E o Conde da Barca, de certeza que não era. Mas o Beresford também se sabe que era maçom. Pois. Sim, isso acabou por ser uma pré-história da Guerra Civil. Porque é exatamente e fundamentalmente a defesa do Estado Absoluto. Todas essas pessoas dependiam do Estado Absoluto. O Beresford também, só que o Beresford era inglês, ele podia voltar para a Inglaterra a qualquer altura. Ele não... Exatamente. Ele dependia do Estado Absoluto para ter poder, como Marechal-General do Exército Português, mas não tinha tanto a perder quanto exatamente essa nobreza portuguesa da altura. Esse sim. O Gomes Freire de Andrade também não era uma personagem, se formos a ver a nível pessoal, não era uma personagem muito... não era a pessoa mais simpática da história, por assim dizer. Não. Eu acho que há um arquivo que não sei se o viste, se não, aconselhar-me e aconselho a ti, que é o arquivo do Morgado Mateus. Uhum. Porque o Morgado Mateus esteve com eles no Rocilhão. Com ele e com Sim, o Marquês da Lorna. Fez a vida E eles negra, não eram as pessoas, eles faziam a vida negra às tropas, até que um dia eles se viam cercados por bainetas. Isto está até um arquivo que te recomendo vivamente, do Morgado Mateus, porque ele esteve lá com eles. Portanto, é que já vinha de trás. É quase uma figura de militar português que é típica, que há vários exemplos. O Gomes Freire de Andrade é um, mas temos o Marquês da Lorna, que é outro. Esse ainda mais poderoso pelo facto de ser Marquês da Lorna. Sim. Que era um indivíduo extremamente inteligente. Foi o mestre, foi o protetor do Lecor, era um homem extremamente inteligente, numa família extremamente evoluída intelectualmente. Sim. Num Portugal que ainda estava muito dominado pela superstição e pela igreja, no pior sentido que isso tem. Claro. A igreja também pode ser uma coisa boa, mas neste caso... Mas eu noto isso por causa da biblioteca do avô dele, que tinha muitos livros sobre história militar, sobre estratégia, sobre política. Não tinham medo de ter coisas de Voltaire e companhias limitadas. Lá está, eram avançados, por isso é que eram avançados a nível... avançados, isso é um termo... Exatamente por isso é que estavam ligados depois à maçonaria.
mas tinham essas personalidades. E depois ainda há o Claudino Pimentel, o António José Claudino Pimentel, que é outro. E são umas figuras, eram um bocado primadonas. Isso acontece muito no meio militar. Exato. O pessoal da artilharia diz que é o pessoal da infantaria de cavalaria, o pessoal de cavalaria diz que é o pessoal da infantaria de artilharia, o pessoal de... Nós depois vamos ter a figura do liberalismo. Quem é que no fundo depois gosta sempre de saltar nas parangonas? É o Saldanha. Sim. Que cada vez mais tenho de pesquisar melhor. É um dos maiores propagandistas do século O Saldanha é impressionante, porque é assim, o Dom Pedro acho que tentava emular o Napoleão, porque basta o facto dele em campanha não se fardar com a farda de Estado-Maior, mas sim com uma farda que está conservada nos Sós Reis de Coronel de Caçadores 5, tal como o Napoleão, que era a farda de Coronel de Granadeiros. Mas pelo que eu já tenho lido, o Saldanha ia espampanante para o campo de batalha. Nunca percebi muito bem se o Bernardo Sá Nogueira seria assim, mas eu acho que era um homem pragmático. Mas agora o Saldanha, Deus me livre, quer dizer, ele é um publicista, como tu dizes. Sim. E numa época em que nas batalhas eles vestiam mesmo os melhores, vestiam a melhor farda. Portanto, quando temos exatamente que eles vestem a melhor farda, ainda vão além disso. Pronto, o momento da batalha neste tipo de guerra era uma coisa rara, antes de mais. Havia muito marchar e muito esperar. Aliás, no meio militar há sempre muito marchar e muito esperar. Sim. Mas neste caso, hoje em dia, o objetivo é passar despercebido, não é? pela qualidade da... Aliás, essa história do Saldanha, deixa-me só... Sim. Mais um gossip. O Saldanha, quando saiu, isto na Patuleia, quando saiu de Lisboa em direção ao Porto com a coluna dele, que depois foi passar férias a Santa Maria da Feira, quem me estiver a ouvir, depois me bata para dizer isto, ele antes de sair com as tropas, ele levava unidades que tinham sido distribuídas armas de percussão, do modelo novo. Ele manda recolher as 1500 armas de percussão, que nós já íamos atrasados no processo, mas isto ainda era em 1846, tinham sido transformadas no arsenal, e mandou redistribuir armas de pedreneira. Ou seja, tens aqui um passo tecnológico para trás. Okay? Mas depois, quando chega a Santa Maria da Feira, apanhei um artigo já há muito tempo em que ele se pôs a fazer desfiles de moda. O quê? A experimentar novos fardamentos que, pelos vistos, eram as túnicas ao modelo prussiano. Ou seja, em vez de ser aquelas casacas ainda do modelo napoleónico, que eram os casacos já que os prussianos usavam, e os franceses, que era a túnica redonda. Então, o homem manda recolher armas modernas e dá as antigas, mas depois chega lá acima e depois a fazer experiências de fardamento, em vez de avançar para o Porto. Já foi lido há muitos anos. Eu acho que foi na Revista Militar, desculpa lá, que é uma fonte, a Revista Militar é uma fonte brutal. Até o final da monarquia, porque eles falavam com uma liberdade brutal. Eu às vezes lia, ficava assim, bolas, as atiravam a matar. Não é? Coisas também sobre, pessoalmente medalhas e condecorações sobre a medalha militar e as críticas e não sei como é. Um bocado da perspectiva corporativista também. E realmente sim, a revista militar tem muitos elementos interessantes. Pois, mas estes personagens típicas deste exército, que o exército era uma forma de ascensão social, coisa que não é hoje. Hoje em dia já desde algum tempo, ir para a tropa é um bocado de despromoção, apesar de tudo. Infelizmente. Era uma das formas que usar aqui uma expressão altamente neologista, uma neologia aqui mas os desenfranchizados, os segundos filhos ou os filhos de mercadores que não tinham cabedal. Sim. Era a forma deles irem. A igreja já não tinha a mesma força que tinha, apesar de ainda termos o principal Sousa, etc. Os bispos tinham grande importância. Os bispos que eram os substitutos dos governadores de armas, que se não tivesse um governador de armas eram os bispos os governadores de armas, como vimos. Sim. Aliás, vimos no Porto, exatamente. Que é outra figura. Esse não é militar, mas o bispo do Porto é outra figura. Esse homem era o mais vaidoso e menos... pronto, eu não quero dar Ele chegou a negociar... Era político e, quer dizer, chega a negociar compras de armas para o Porto antes da entrada, uns meses, antes da vinda dos franceses. Quer dizer, já os franceses acho que já estavam em Montalegre. Estava a começar a dar Ele manda missivas à Inglaterra a negociar nas costas da regência. Pois.
E depois, pronto, há aquela coisa que eu também andei um bocado metido nisso, aqui do Bicentenário no Porto, que manda levantar as baterias todas, que depois foram usadas pelos liberais, não há invenções. Os sítios das baterias de 1809 são os sítios das baterias de 1832, só que uma coisa, mudou-se os tempos. No tempo do Bispo, todas tinham nomes de santos. E uma vez deixei um certo pessoal aborrecido que num congresso da CPHM eu disse, bem, o Sr. Bispo achava que dar o nome de santo a uma bateria de artilharia era que se falhasse o espiguilho da culatra, o santo resolvia o assunto, mas não resolveu. Acho que ficaram 2 coronéis a olhar para mim um pouco desagradados por lá mexer nas convicções religiosas. Essas mesmas baterias, que eu depois fiz o cruzamento, estão nos mesmos sítios quando o Dom Pedro chega ao Porto, porque aquilo realmente passou muito pouco tempo, as memórias estão muito frescas, 1809, ele limita-se a territorializar, onde era a bateria da Lomba, era a bateria de não sei de quem, porque o coronel, isso ainda foi um trabalho do general Carlos Azeredo, do levantamento das baterias de 1809, dos nomes, Falperras, etc., que tinha nomes de santos. Quer dizer, não se inventou nada, mas de facto esse bispo era, e saiu bem a tempo, porque se calhar as pranchas da Ponte das Barcas foi a que elas mandou levantar. Pois. E a desorganização e a falta de... Pronto, isso também é complicado. Levou, por exemplo, à morte do Bernardinho, Freire de Andrade, que poderia coisas ter sido de forma diferente. Quer dizer, é difícil, mas... Jorge, nunca te meteu, quando tu lês isso, nunca te meteu a impressão o Barão de Eva não ter feito levantado um dedo para defender o Bernardinho? Pois, mas é a tal situação, o Norte está completamente levantado e um bocadinho pelo estilo de comando do Bispo do Porto, mas o Norte estava completamente levantado em revolta contra algo que não necessariamente os franceses, eram os jacobinos em geral. Destruíram-se arquivos, destruíram-se principalmente as folhas de dívidas, esse tipo de coisas. Tentou-se matar gente. O segundo comandante da divisão de voluntários reais, que depois vai para o Brasil em 1815, é um vianense, é de Viana do Castelo, que é agora estou a pensar no número 3, que é o Bernardo Silveira Pinto, é o Sebastião Pinto de Araújo Correia, uma família de muitos militares, que ele era do regimento. Esses chegaram a tentar matar. Ele era um simples alferes ou tenente nessa altura, ele era novinho ainda. Tentaram-no matar e por todo o norte estavam a matar jacobinos e não só. Porque esta história do Bernardinho Freire, quando ele é preso, o Evan tinha lá um batalhão da Legião, que acho que era o primeiro ou o segundo batalhão da Legião Lusitana. Era o primeiro. O primeiro. Ora, ele não tinha feito um cordão de proteção ao Bernardinho Freire para o proteger, punha a população a andar, quer dizer, tu tens um batalhão, fazes um cordão de proteção à volta, mandas calar baionetas. Sim. Perdão, é o segundo, porque o primeiro está em Alcântara. É o segundo que vem para o Porto, é o segundo, porque depois vem para o Porto, onde estava o Maine. Que era o batalhão que o Lecor era suposto ter organizado, mas chateou-se com o Wilson e com o Bispo do Porto. Exato. Foi para o campo do Miguel Pereira Forjás. É uma coisa que sempre mexeu aqui, porque é que o Evan não protegeu? Agora, o Bernardinho Freire já tinha tido desaguisados com os comandos ingleses. Uhum. Eu sempre pensei na teoria conspirativa que era melhor livrarem-se de um fulano que era um bocado insubmisso a isso. Porque, por exemplo, os ingleses nunca se atreveram a mexer em quem? No Silveira. Porque o Silveira é um caudilho da guerra atrás dos montes, quer dizer. Mas não gostavam muito dele. Não gostavam, só que o Silveira, para se chegar ao Silveira, o Silveira não era da tempera do Bernardinho, é que o Silveira metia atrás dos montes em pé de guerra contra quem fosse. Sim. Ele era fortemente... É um caudilho. Eu penso que os Freiros de Andrade, eles são ali... isto tem a ver muito com as lealdades a regimentos. Eu penso que eles tinham mais a ver com Peniche. Uhum. O regimento de infantaria de Peniche, eles eram aqui mais de baixo. O Silveira não, o Silveira era da nobreza transmontana. E senhor da guerra. Mais que o militar, era mesmo, para mim, o chamado senhor da guerra. Pronto. E vai ser para aí afora, 1823. Exatamente, os Silveiras são do Arco da Velha. Mas quer dizer, ainda está em 1820, do lado assim, vamos correr com os ingleses. A Constituição, depois a gente vê. Esse não chega a tempo. Porque o 1820 também dava um programa só para discutir as verdadeiras razões de 24 de agosto. Não foi só o liberalismo, foi correr com os ingleses, porque estavam a ser
a preterir completamente as promoções no exército. Não é? Sim. E muito também o Brasil. O Brasil tem um elemento central disto tudo, que apesar de indireto, tem a ver com o comércio. O eixo Claro. do Império Português passou de Lisboa para o Rio de Janeiro. Exatamente. Logo, os mercadores do Porto, de Lisboa, todos eles, os de Lisboa foram compensados, por isso é que não entraram tanto, mas o Porto, normalmente as revoluções são feitas na periferia. As revoluções começam na periferia. Tudo o que é novo começa na periferia. Na periferia, o Porto aqui não é tão periferia, mas face a Lisboa e face ao Rio de Janeiro, onde estava o centro. O eixo mudou, a importância económica, e aqui voltamos à tal história económica, que é fundamental para perceber o fenómeno militar, é fundamental para perceber todo o contexto em volta. Todo o controle do mercado brasileiro, que era até 1810, era exclusivo de Portugal. Só os comerciantes portugueses é que podiam negociar. Havia certas exceções. Por exemplo, os holandeses podiam ter negócios em Pernambuco, em Recife ou Olinda, um bocado se calhar pela guerra que houve. Mas perderam a importância económica total. Ou seja, na minha ótica, a grande questão foi que Portugal era, tecnicamente, isto é uma coisa que muitos dizem, era praticamente uma colónia do Brasil naquele momento. No Brasil, no sentido em que a corte estava no Brasil. Claro. Não havia a importância económica, e o objetivo era recuperar essa importância económica. É o tal fator que penso que se falou também numa hora de Ares há uns tempos, exatamente o fator económico é vital para perceber as coisas, e neste caso o Brasil é um elemento vital para perceber a guerra civil e todos os conflitos civis em Portugal e em 1820, porque o Brasil era o maná, era o tesouro, e deixou de ser. E as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Nós temos que ficar nesta parte do programa, mas acabaste de dar o mote, não para o próximo programa, mas dar um mote muito importante para aquilo que se avizinha, que já estamos todos que gostam destas coisas e que se interessam neste bicentenário do liberalismo, que é, eu há bocado dizia que era importante reestudar liberais e miguelistas, não é só, tu acabaste de acrescentar o terceiro elemento, que é o Brasil. Exato. Sim. Não se pode divorciar o Brasil do processo liberal. Sim. Embora depois a guerra civil decorra, nós temos as nossas coisas e o Brasil é um Estado diretor que nasce por excelência. Portugal que não era. Quando o Brasil, para mim, nasce como Estado diretor, já. Como potência, basta ter a particularidade de ser a única monarquia da América Latina. Uhum. E que ainda durou algum tempo. E que foi um Estado diretor. E continua a ser um Estado diretor durante muito tempo. Portanto, eu acho que aqui nesta fase de terminarmos essa nossa primeira conversa, te digo que tu lançaste exatamente luz sobre uma coisa. É importante também ir entender a realidade, juntar as duas realidades. O processo liberal português não pode andar divorciado do entendimento do processo liberal brasileiro. Depois há um divórcio nas ações militares, sim, mas não devemos também estar a ignorar uns e outros, porque também depois vai trazer também como tu dizes, e terminando, é necessário haver uma historiografia luso-brasileira a nível militar, começar as duas academias a não andar tanto de costas voltadas, porque andam um bocadinho. Sim. Eu cheguei a ter um desaguisado, mas agora já não, com um historiador brasileiro, que acho que deves ter ouvido falar, um Adler Homero de Castro, porque ele dizia umas coisas daquelas que, pronto, os brasileiros antes tinham o hábito de dizer, de deitar para baixo, eu contrariei, ele não gostou muito, mas eu acho que isto é a falta do contacto e do diálogo, e de facto contribuis com os teus estudos para isso. O Facebook acho que também é feito no Brasil, acho que Jorge, já estás a dar um contributo muito grande, que eu quero aqui na Hora de Ares, na minha modesta área de disseminação, também trazer essa aportação da tua parte. Jorge, o nosso tempo do nosso primeiro programa está a terminar. Agradecer-te, convidar-te para o segundo, ou seja, pausa para o café,
Pá, tem que ser, porque o pessoal já percebeu que nós gravamos isto tudo uma assentada. Nós temos estado um pouco por todo o lado, não é? Aqui não houve muita. Não nos ancorámos a pontos, quer dizer, ancorámos-nos, mas se calhar externamente não poderá parecer assim tanto, porque andámos Não, de um lado para o outro. mas as pessoas têm reagido bem a, ok, Exato. nós vamos aqui, vamos ali, vamos acolá. O nosso próximo tema vamos tentar cá no memorialismo, Pois. mas isto é para também as pessoas entenderem que a história militar tem não é fechada, é tão transversal como qualquer outro. Está tudo ligado, exatamente, está tudo ligado e não para, está sempre a andar. E não para. 10 anos alteram as coisas, mas não modificam de onde é que vem, onde é que começaram esses 10 anos, não é? Exatamente. Por isso eu vou agradecer mais uma vez a tua presença, pedir aos nossos, a quem nos vê nas várias plataformas, não se esqueçam de subscrever e voltar a mandar um grande abraço para o Paulo Rezende Ribeiro, que não pode estar hoje aqui connosco, e a todos, bem-aja a ti, Jorge, e até ao próximo programa. Obrigado. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.